Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Por que eu acredito? E o tema de hoje é Por que eu acredito que Deus me dá forças para vencer as tentações? Todos nós enfrentamos tentações de todo tipo em diferentes momentos da vida. E a Bíblia não esconde isso, mas ela também não nos deixa sem esperança. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, encontramos uma das promessas mais fortes da vida cristã. Ali nós lemos: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Antes de apresentar as razões bíblicas por que eu acredito que Deus me dá forças para vencer as tentações, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, verso 13 é claro: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta ninguém. Ou seja, Deus não cria cenários de queda, não promove armadilhas, não provoca o mal dentro de nós. A tentação não vem de Deus, ela vem do inimigo, das nossas fragilidades humanas e das circunstâncias de um mundo quebrado pelo pecado. Enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos tentações, não como castigo, mas como realidade espiritual. E para ficar ainda mais claro, até Jesus foi tentado. O Evangelho de Mateus capítulo 4 nos mostra Cristo enfrentando o inimigo no deserto. Ele não pecou, não caiu, mas foi tentado. Isso significa que ser tentado não é pecado, não é sinal de fraqueza espiritual e muito menos sinal de abandono de Deus. E é por isso que, baseado em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, eu quero te dar 5 razões bíblicas pelas quais eu acredito que Deus me dá forças para vencer qualquer tentação. Primeira razão: porque Deus nunca me deixa enfrentar as tentações sozinho. O apóstolo Paulo começa dizendo: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Isso significa duas coisas muito profundas. Primeiro, eu nunca enfrento uma tentação que já não tenha sido enfrentado por outras pessoas. A Bíblia está dizendo que a tentação que chega até mim não é única, não é exclusiva, não é uma exceção à regra. A tentação costuma sussurrar: só você passa por isso, só você tem essa fraqueza. Se as pessoas soubessem disso, você seria rejeitado. Mas Deus diz ao contrário: você não está vivendo nada que os outros já não tenham vivido. E essa frase é libertadora, porque tira a tentação do território da vergonha e coloca no território da realidade humana. Segunda coisa: se outros enfrentaram, significa que Deus acompanha, socorre e fortalece todos os que passam por tentações, inclusive eu. Você não é o primeiro e nunca será o único a receber ajuda divina na hora da luta. A tentação pode te encontrar sozinho, mas você nunca enfrenta a tentação sozinho. A tentação que você enfrenta não é inédita, ela só é muitas vezes personalizada. Segunda razão: porque todo cristão enfrenta tentações e Deus entende nossas lutas. Quando o apóstolo Paulo diz que as tentações em nossa vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram, ele está dizendo que a tentação não é um desvio, não é um sinal de fraqueza espiritual, não é algo que só eu enfrento. Ela faz parte da condição humana em um mundo totalmente dominado pelo pecado. Portanto, eu não sou anormal por ser tentado. Eu não sou fracassado por lutar. Eu não sou o único no campo de batalha. Meu processo é compartilhado por milhões de pessoas e supervisionado por Deus. E mais, se a tentação não é exclusiva, a fidelidade de Deus também não é. Se Deus ajudou outros a vencer, Ele também vai ajudar você. A tentação tenta me isolar. Deus me lembra que eu faço parte de uma história de pessoas sustentadas pela graça. Terceira razão: porque Deus é fiel e limita aquilo que tenta me destruir. A declaração de Paulo continua dizendo: Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Isso não significa que eu sou forte, significa que Deus é fiel ao ponto de ajustar o peso da tentação.
Antes que a tentação chegue até mim, ela passa pelo crivo da fidelidade divina. O inimigo tenta aumentar o peso, mas Deus coloca limite. O inimigo tenta ampliar a pressão, mas Deus regula. O inimigo tenta surpreender, mas Deus não é pego de surpresa. A pergunta não é por que a tentação é tão forte, mas por que ela não foi ainda mais forte? A resposta é simples. A fidelidade de Deus segurou o que eu não suportaria. Eu acredito que posso vencer porque a fidelidade de Deus não me expõe ao que pode me destruir. Quarta razão. Porque Deus sempre prepara uma saída antes mesmo da tentação chegar. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. A saída não é improvisada, não é descoberta tardia, não é acidental. A saída é mostrada por Deus. Isso significa que a tentação nunca vem sozinha, que nenhuma luta é um beco sem saída, que a graça sempre chega antes do colapso e que Deus nunca permite a tentação sem criar ao mesmo tempo um caminho de escape. Às vezes a saída é uma porta aberta, uma conversa, uma mudança de ambiente, um afastamento necessário, uma verdade bíblica que o Espírito traz à mente, um não difícil, mas libertador. Então, nunca se esqueça, a tentação vem para derrubar, mas a saída vem para fortalecer. E Deus sempre mostra porque o escape é parte da fidelidade dele. Quinta e última razão. Porque Deus não apenas mostra a saída, Ele me capacita para resistir. Eu gosto das palavras de Paulo, para que consigam resistir. Essas palavras me revelam duas verdades. Primeira, Deus acredita que eu posso resistir, porque Ele está em mim. Segunda verdade, a força para resistir não nasce de mim, nasce de Deus. Deus não apenas aponta a saída, Ele me dá coragem, clareza, domínio próprio e força interior para usá-la. A tentação tenta me enfraquecer, mas Deus me habilita a escolher o caminho da vitória. A resistência não é fruto da força humana, mas da graça que opera dentro de nós. A tentação é real, mas a fidelidade de Deus é maior. E quando Deus está no processo, a vitória sempre é possível. E você? O que você pensa sobre a tentação? Deixe seus comentários aqui no chat e que Deus abençoe sua vida e sua família. E com a bênção dele, nos encontraremos em breve em mais um episódio do Porquê Eu Acredito. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.